Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Raio, quem está no lugar da mamãe gravar? Quem está? Não vai sair, meu filho? A mamãe precisa gravar. Agradecimento especial aos membros que mais comentaram e curtiram essa semana os vídeos do canal. Vamos usar o nome da mamãe da depoente no vídeo de hoje. Alvídia, idade 40 anos, produtora. Eu tenho um filho que eu sempre dei tudo da minha vida para ele. E ele ficou muito novo já sem o pai. Meu marido faleceu quando ele tinha 4 aninhos. Então, eu foquei em cuidar da vida dessa criança e dar o melhor de conhecimento para ele. E assim foi mais ou menos até os 11 anos, quando eu tive algumas crises, fui para psicóloga e entendi que eu precisava ter minha vida. Eu precisava ter minha vida social além do meu filho. Mas aí eu comecei a procurar parceiros que entendessem o lado de ser mãe, coisa que não acontecia em momento nenhum. Porque eu descobri que eu tava fazendo do modo errado. Eu conversava primeiro com o cara, só depois eu abria que tinha filho. Aí quando eu abria que tinha filho, todo aquele encantamento desaparecia. Então, primeiro eu já queria colocar de cara que eu era uma mãe, né? Que eu teria uma rotina diferente pra aquele cara que não tivesse afim já não viesse falar comigo. Eu tava sentindo falta, sabe? De ter essa vida como mulher mesmo. E já tava na hora. Então, eu conversei com uma amiga minha que começou a me ajudar sobre tentar essas coisas em aplicativo. E aí, o que que eu fiz? Eu não queria que ninguém chegasse em mim só pra aquela parte, né, da safadeza. Eu queria passar a ideia de uma mulher séria, então eu coloquei fotos com meu filho, óbvio que borrando o rosto, né? Só aparecia o corpo dele e tal. Já na descrição deixava claro que era mãe, que procurava uma coisa séria, que se não fosse isso não precisava me chamar. E nunca que acontecia de casar alguém que desse match. Era muito difícil disso acontecer. E quando acontecia, sempre era fake. Entendam, eu nunca tinha usado o aplicativo antes. Então eu vi aquele nome CA, vi que era diferente, mas achei que eu tava conversando com um cara que estivesse na mesma região que eu. Eu não sabia que tinha essa coisa modo avião e o CA tava no modo avião. CA, idade 35 anos, ex-soldado. O legal é que ele começou a conversa perguntando do meu filho. Ele queria saber por que que não tinha pai, como que era a educação, se o menino se sentia bem nessa situação de a mãe conhecer outra pessoa, se eu já tinha namorado com outra pessoa. Ele fazia perguntas que dava a entender que ele estava interessado a tentar alguma coisa séria com uma mãe. Conforme eu fui respondendo, eu fui vendo que era um homem extraordinariamente diferente, porque todos os homens que chegavam em mim, mesmo que não desse o match, né, mas que, sei lá, tava num bar, alguma coisa, enfim, eu falava que era mãe, eles já levavam pra uma coisa mais casual, né, de se satisfazer ali, tchau, porque eles não queriam ter a responsabilidade. E o CA, ele tava muito preocupado, antes de falar que tinha algum interesse em mim, em saber como que seria isso, eu e meu filho, e nossa rotina, e se ele poderia se encaixar nessa rotina. E estranhamente, o Cia falava muito bem português, inglês, francês e espanhol. Isso eu achando que era um imigrante, ok? Não queria saber da onde, mas que estava no Brasil. O Cia, ele tinha um bigode, era atraentemente estranho. Sabe aquele cara que você olha uma vez e fala, na segunda vez você tá, é,
aquele estranho feiamente bonito, atrativo que você cria na sua mente, porque o bigode dele era um bigode, não sei se é 1/4 ou 3/4, que é só daqui para cima, grosso assim, igual como se fosse uma ferradura na boca. Ele não tem essa parte aqui e o bigode não para aqui, ele forma uma ferradura, né? Pronto, pera, quando ele vem te beijar, na verdade ele vem te dar um coice. Umas camisas de cor e textura de saco de pão e aquele olhar de ameixa, né, amendoado, que quando ele colocou no vídeo, eu não conseguia desviar, eu ficava até vesga. Ele sempre conversava comigo num fundo preto, mas que eu via que não era preto, porque era um lençol preto transparente, então você via os buracos das rachaduras de trás da parede, porque era tão fininho que era aquele preto que virava cinza, porque faltava tecido. E eu deixei só ele perguntar as coisas de mim, né? Porque eu tava me sentindo assim muito interessante, né? O cara querendo saber tudo. E aí ele me disse que era muito difícil de encontrar mulheres que tivessem os filhos no aplicativo. Porque ele já queria uma família, ele tinha uma condição que ele não podia ter filho, mas ele queria uma família, então ele já queria encontrar uma mulher assim. Porque a maioria das mulheres escondiam essa questão de ter filho no aplicativo e que se deveria conversar mais isso entre as mulheres para que isso fosse exposto não como uma vergonha, mas como uma mulher de valor, uma mulher glorificada pelo Senhor que podia dar à luz. Isso era muito importante. E aí eu tentava explicar para ele que brasileiros não têm essa mesma visão. E ele ficava assustado, falando que não só ele, como os amigos dele tinham essa visão. E que então, se eu conhecesse mais mulheres que tivessem filhos, seria interessante até, depois da gente se conhecer melhor, né? De apresentar esses amigos, porque eles estavam super interessados. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso na minha vida. E eu fiquei encucada que mesmo ele se mostrando cada vez mais interessado, marcar o encontro nunca que acontecia. E eu ficava com medo de perguntar e ficar parecendo uma moça muito fácil, né? Que tá ali pronta, só esperando. Porque agora você tem que fingir que você tem vários compromissos, que você tá conversando com vários, né? Mas aí eu comecei a questionar as minhas amigas. Gente, a gente conversa e nunca que sai disso. E até elas já ficaram meio que afoitas porque queriam conhecer os amigos dos amigos que também se interessavam por mulher com filho. E as minhas amigas todas tinham filhos. Ao invés dele me convidar, ele falou: olha, quero falar com você uma coisa. Quero conhecer o Nicolas. Então, ele quis conhecer o meu filho antes de me chamar para um date. E ele queria conhecer pela chamada de vídeo. Ele sempre perguntava: o Nicolas já almoçou? Tô conversando com ele na chamada de vídeo. Ele vinha: e o Nicolas, por onde tá? Tá na escola? Tá tendo nota boa? Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma coisa mais picante pelo vídeo e ele falou: cuidado que o menino não pode ver aonde que ele tá. Toda uma preocupação que eu nunca vi ninguém ter. E aí ele começou a me mostrar, e aí que eu comecei a estranhar, coisas que ele achava interessante o Nicolas ter. E na verdade eram roupas, chapéus, coisas que acho que da nacionalidade dele, que, gente, até isso eu tinha medo de perguntar. Eu tava tão travada, com medo de fazer alguma coisa errada, que eu só ficava ouvindo ele perguntar. Eu não queria saber muito da vida dele. Mas quando ele começou a me mostrar o chapéuzinho, a roupinha, eu falei: de que nacionalidade você é? Ele falou: sou a... E eu falei: como que você conseguiu vir pro Brasil? Ele falou: olha, eu não tô no Brasil. Nesse momento eu tô na fronteira da Turquia. Eu falei: na fronteira da Turquia tem internet? Não, tem internet, tem tudo. Não é fronteira, é um pouco perto. Eu já fiquei no Irã, eu já fiquei no Iraque, eu já fiquei no Paquistão. Eu não consigo mais voltar para o Afeganistão. E agora estou tentando ir para o Brasil, porque consegui 2 tipos de trabalho aí
mas o visto não tá dando muito certo, porque precisa de alguém que autorize, que fique meio que responsável, como se fosse uma carta convite. É, na verdade, um documento tranquilo que você só, que a pessoa que mora no Brasil só assina para que eu consiga entrar, porque assim, o trabalho e o lucro, eu já tenho aí, começou a mostrar as entrevistas, tipo, um contrato de trabalho que ele tem, mas que eles não conseguiam resolver essa parte. Eu não entendia muito sobre isso, só aí que eu vi que tinha o tal do modo avião, mas ele disse que era para não falar muito para as minhas amigas sobre isso, porque ele sofria muito preconceito e por isso que ele não estava conseguindo também entrar no Brasil. Que ele já estava trabalhando, ele já estava batalhando nisso há alguns anos, ele me mostrou as várias tentativas, todas negadas, mas mesmo assim ele separava coisas para o Nicolas. Mesmo sem saber quando ele viria ou não. E ali foi um balde de água, porque eu tava esperando um date, achando que o cara tava numa região perto, o cara tava lá do outro lado do mundo. E lá do outro lado do mundo, ele salvou o Nicolas de uma crise. Eu conversando com ele no vídeo e o Nicolas teve uma coisa meio que de ansiedade, de não querer saber da escola, de se sentir sozinho e de começar a chorar e gritar. E foi ele que conversou com o Nicolas. Só depois disso o Nicolas acalmou. E aí ele tinha mais contato com o meu filho até do que comigo. Eles trocaram WhatsApp, começaram a conversar. E foi se construindo uma amizade que eu não sabia se ia se tornar real, porque eu fiquei com medo de ajudar ele. Ele me falou que seria só uma carta, que eu poderia fazer o cadastro dessa carta na internet mesmo. E ele me mostrou tudo para comprovar que ele era um cara de bem. Ele me mostrou desde da formação dele no prezinho até vacinação, estudos que ele tinha feito, certificados dos idiomas, da faculdade, dos trabalhos que ele tinha passado, quem era a mãe, quem era o pai, onde ele morava, tudo super confirmado, sabe? E tinha em português e em outros idiomas. E não tinha como eu falar que aquele homem não era um homem de bem, que estava tentando somente sair daquela região, que ele não conseguia crescer, que ele não conseguia se desenvolver, mas que tinha uma capacidade intelectual, sabe? Ele conversava comigo sobre arquitetura da Itália, da França, de qualquer lugar que você quisesse conversar. Ele tinha um entendimento, ele parecia uma biblioteca ambulante sobre livros, sobre Constantinopla, sobre a época do Império Romano, tudo que vocês possam imaginar. Ele falava português melhor do que eu. Chegou um momento que foi me saturando, eu falei, meu Deus, mas esse homem, ele tratava meu filho melhor que o próprio pai. E eu gosto dele. E eu tô vendo que ele tá lá lutando e em nenhum momento ele fica exigindo. Mas eu queria poder assinar isso pra ele, mas eu tinha muito medo. Todo mundo falava que tinha que se ter uma confiança antes, até que eu conheci uma amiga que ela já tinha se envolvido com um iraquiano, namorico bobo, e que eles tinham se encontrado em um país sem ser o Brasil, para ela conhecer ele primeiro, então ela ia, ficava indo e voltando, e depois disso que ela pegou confiança, que ele veio para morar com ela e que deu tudo certo, eles estavam juntos até hoje. Então eu resolvi conversar com o Cia, para que eu fosse encontrar ele, nesse caso, como ele estava na fronteira da Turquia, na Turquia, e ali a gente ia compartilhar várias coisas para entender como ele era, para eu pegar mais confiança de assinar essa carta para ele vir para o Brasil. E o Cia topou na hora, não só topou, como organizou hotel, o carro para me pegar, tudo que eu precisasse, ele seria meu guia e que estaria tudo certo. E eu fui ali tremendo de medo, deixei meu filho com a minha mãe, porque não ia levar ele, não sabia como seria, e fui encontrar o Cia. Ele disse que seria uma surpresa, então por isso que ele não iria me pegar no aeroporto. Então eu entrei em um carro preto com um homem do nome que ele tinha falado que viria e com a placa do carro que ele disse que teria selecionado para ser o meu motorista. Graças a Deus eu cheguei no hotel sã e salva, porque esse homem simplesmente poderia só mudar o curso do caminho que eu estaria indo para onde não sei, mas com certeza iria me dar muito mal. Graças a Deus deu tudo certo e eu cheguei no hotel com o Cia. Primeiro, deixa eu falar que não era um hotel assim, normal. Era uma coisa bem simplória. Se eu pudesse dizer que a parede era feita de barro,
Eu falaria, óbvio que não em Istambul. Isso quer dizer que horas foram passadas dentro daquele carro, conversando com o Sia, que disse que não teria ido me buscar por causa que estava organizando o resto da surpresa. Chegando nesse paupérrimo lugar, que disse ele que era um hotelzinho, a surpresa simplesmente era que quando eu cheguei, mostrei o meu passaporte, já sabiam quem eu era, já pediram para eu sentar e já me encaminharam para o quarto. E abrindo a porta do quarto, o Sia estava lá deitado na cama. Essa era a surpresa. Ele já chegou me beijando, me abraçando, e eu já senti o calor do berimbau. Junto com o manuscrito, que parecia um manuscrito de tanto papel enrolado que ele tinha para me mostrar, que estava no meio do berimbau. Eu senti que tinha alguma coisa firme, achei que era o berimbau, mas era um manuscrito de papéis que ele queria que eu colocasse dados, que ele falasse, que eu nem sabia o que eu estava colocando. Por isso que eu falo para vocês que quando eu não sei se o Cia era do Afeg ou era do Irã, de alguma coisa ali perto, eu não sei, porque tudo que eu fiz, tanto nesses manuscritos, como depois, mais tarde, no computador, no site do cadastro, da carta que eu teria que fazer para ele, que eu já fiz nesse dia, porque ele já me envolveu em tanta coisa que eu fiquei perdida e quando eu vi eu já estava fazendo, era tudo, eu não sei, eu me perdi. Mas o que eu queria dizer é que não teve uma noite assim de amor, né? Ele foi envolvendo, mas ficou só nos amassos. Quando foi para ir pro rally rola mesmo, ele teve uma versão ali, não sabia muito bem o que fazer e acabou falando que era porque ele sentia que ele teria que fazer isso comigo quando a gente já estivesse junto, quando a gente já estivesse no Brasil, que ele já tivesse firmado, ganhando dinheiro, que ele tinha medo de fazer alguma coisa comigo e eu simplesmente engravidar. E aí ele não ter como cuidar dessa criança. E óbvio, porque ele não queria fazer nada nunca com proteção. Não tivemos problema nenhum na parte dele me mostrar a Turquia, na parte dele pagar tudo, tá? Não só pagar pra mim, como ele queria mandar dinheiro pro Nicolas, como ele queria mandar roupas, coisas, tudo que ele tinha comprado pro Nicolas, caso ele não conseguisse entrar no Brasil, pelo menos o Nicolas ia ter tudo aquilo que ele merecia como um menino inteligente que ele achava que Nicolas era. E aí, gente, nisso foi uma documentação ali que eu não entendi muito bem o que era, mas que era para tal da carta convite, que também era online. Ele não fez nada que eu pudesse desconfiar, era um homem muito prestativo. Apesar de eu não ter chegado nos finalmente, eu quis muito ir até os finalmente e isso fez com que eu me apaixonasse e quisesse casar com ele, porque ficou muito claro que isso só aconteceria depois de eu casar com ele. O que aconteceu depois disso foi que eu ainda fui mais 2 vezes para a Turquia para encontrar ele, porque ele achava que era mais fácil casar lá para depois vir ao Brasil, senão ele não ia conseguir, mesmo com a minha carta convite. E foi isso que a gente acabou fazendo, e eu vou contar para vocês que eu não tinha nenhum estranhamento de vivência com ele quando eu ia viajar, e ele sempre fazia de lá chamada de vídeo com meu filho também, e foi desse jeito que quando eu peguei para vir para o Brasil com ele, eu achei que eu teria que custear, ajudar ele financeiramente. Não, gente, ele tinha dinheiro para toda essa parte, ele não deixou eu pagar nada. Inclusive, quando chegou no Brasil, ele já chegou entregando currículos para firmas que ele já tinha mandado e-mail conversado, que já estava tudo acertado. E em menos de um mês, ele já estava trabalhando no Brasil. Era só questão mesmo dele conseguir entrar. Tanto que eu tava meio apavorada, né? Porque a carta convite, se você assina, se a pessoa não tem dinheiro, você tem que sustentar a pessoa. E nesse caso, imagina, eu não ia precisar me preocupar. Uma coisa também que aconteceu em uma dessas viagens na Turquia é que em um momento que ele disse que ia resolver umas questões de documento, que era melhor eu ficar no hotel, eu desci no hotel e fui tomar um suco e comer num restaurante perto. E um outro homem que também sabia falar português começou a conversar comigo do nada sobre o lugar, que viajava lá sempre, que era brasileiro, mas era um português que eu via que não era
brasileiro, sabe? Ele tava fingindo que era. Era uma coisa meio misturada com português de Portugal e até com outros idiomas. Eu não entendia muito bem. Mas sabe quando você dá atenção? Porque você tá tão encantada com tudo que tá acontecendo e você acaba contando. E quando eu vi, eu tava conversando assim, sem paquera, né, com esse homem. E no que eu fui bebendo a comida e tomando, eu fui ficando fraca, fraca, fraca. E fui assim pra cair e desmaiar na mesa. E a minha sorte é que eu não sei por que Cia chegou no exato momento, porque eu já acordei com o Cia no quarto, falando um monte que teria que me levar para o hospital, que como que eu faço uma coisa dessa, porque parece que esse homem tinha colocado alguma coisa na minha comida e na minha bebida sem eu saber, iria me levar para um lugar que sei lá eu como. E parece que o Cia, ele sentiu que tinha alguma coisa errada no meio do caminho que ele estava indo ver a coisa da documentação. E quando ele voltou, eu estava pronta para ser arrastada por esse homem. E que ele que me salvou dessa situação. Ou seja, ainda estava devendo a minha vida pro cara. E quando ele chegou no Brasil, gente, ele fazia de tudo pelo meu filho. Ele saía todo dia para comprar as comidas que meu filho queria no mercado, ele tendo dinheiro ou não. Levava em todos os lugares que o meu filho queria. E às vezes o rolê era só entre eles, porque era coisa de homem. E aí eu nem me intrometia. Porque assim, o Nicolas, ele sentiu uma falta tão grande do pai, mesmo que pequenininho. Ele tinha essa assimilação com os meninos da escola, né, que tinham pai. E ele não. Então, meio que ele começou, sabe, ai, agora eu tenho um pai. Ah, e rolou o tcheco depois de casar só no Brasil. E era uma coisa assim, eu tinha que tomar a iniciativa, eu tinha que fazer era como se eu estivesse fazendo a parte do homem. Mas eu gostava de ser essa mulher dominadora, sabe? De ensinar, de mostrar é assim, é pra lá. E a gente foi se encaixando desse jeito mesmo. A minha casa todo dia era uma diversão nova. O Nicolas vestiu as roupas que ele deu e ensinava as músicas que tocava lá no país dele para ele dançar, cantar e gravava e tirava foto. Cada dia era uma música, uma diversão nova. Até que ele começou a fazer o número 1 na cama. E não teve psicóloga, não teve quem ajudasse a entender por que ele estava fazendo e não parava de fazer o número 1 na cama. O Cia começou a tentar ficar mais perto dele para conversar aí à noite. E aí a coisa começou a piorar, porque ele começou a fazer o número 1 em qualquer lugar, em qualquer canto, como se fosse um bichinho que quisesse marcar o território. E aí, gente, eu não sabia se eu entrava com alguma medicação que já tinham indicado. Eu fiquei com medo de que passo dar se eu tentava algum tratamento natural. E cada dia mais tinha poças de número 1 pela casa e eu não estava entendendo o porquê. Como foram feitos todos os tipos de exame nele para saber se descobriu alguma coisa, em um dos exames ele teve que tomar lá um negócio que ele ficou meio assim avoadinho, e aí, gente, ele soltava umas coisas que a gente não entendia o que ele estava falando, mas sempre tinha o nome do Cia no meio. E aí eu falei, gente, mas esse menino tá ficando tão apegado a esse ponto, ou será que eu não tô enxergando alguma coisa que tá acontecendo? Até que chegou um ponto que eu entendi que o Cia estava sendo mais importante que eu naquela relação. O Cia já não queria mais ter relações comigo e era uma coisa muito forte com o meu filho. E aí, a briga veio porque o meu filho teria que ficar no hospital porque ele ficou doentinho e não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele teria que ficar alguns dias lá, e o Cia falava que isso era loucura, que o hospital estava tentando ganhar dinheiro, porque eu tinha que pagar, né, consulta por consulta, e que isso não ia dar em nada, e que o menino tinha que vir para casa, e eu não entendia porque que ele estava tão bravo que ele queria um menino em casa, sendo que ele sempre quis o melhor para o Nicolas, e o melhor para o Nicolas, nesse momento, era estar no hospital. Ele ficou com uma virose, uma coisa que ninguém sabia o que era, e tinha essa coisa também do número 1, enfim, não tinha problema nenhum, o menino dormiu uns dias no hospital, ele estava sendo cuidado. Só que a briga, eu nunca vi o Cia daquele jeito, ele virou tipo um monstro, assim, sabe? Ele ficou muito bravo. E falando umas coisas que não tinha nada a ver sobre o menino, que a gente estava cuidando do menino do jeito errado, mas ele falava até como se fosse uma propriedade dele, como se fosse filho dele, eu não estava entendendo por que estava acontecendo isso. A coisa ficou pior quando eu recebi ligação do hospital que tinham pessoas que eles queriam confirmar se era tio ou não,
do meu filho, do Nicolas, que não existia, que estavam querendo visitar o Nicolas. Aí a coisa pegou. Aí eu fiquei preocupada, porque eles não quiseram se identificar, e eu saí ligando para todo mundo da família, ninguém tinha feito isso. E eu tava mais preocupada com o Nicolas ficar bem, o Nicolas acabou ficando bem ao mesmo tempo, e isso acabou meio que passando em branco. Mas assim que ele voltou para a escola, começaram a notar que tinha tipo uma van toda escura, que tava sondando aqueles dias por lá, e que também na frente da escola tinham perguntado do Nicolas. Quando me falaram isso na escola, eu me conectei à situação que tinha acontecido no hospital. Ao mesmo tempo, tinha saído o laudo do hospital de que o Nicolas tinha substâncias de que ele estava tomando para dormir, para apagar, só que isso não acontecia. Ninguém dava nada pro Nicolas dormir, ou dava. Nisso ficou hospital, escola, todo mundo em alerta, porque podia ser que uma coisa se conectasse com a outra. E como eu tava meio assim com o CA, eu simplesmente não abri essa parte para ele, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a polícia ficou de olho nessa van preta que se passava na escola, porque estavam se dizendo que era para pegar criancinhas, mas nunca se pegava ninguém. E que o cara dessa van é que tinha descido e perguntado do Nicolas para uma das crianças que passou isso para a professora na escola. Ai, o Nicolas não vem mais porque o tio dele tá perguntando. Ai, foram assimilar que o tio era o cara da van, aquela coisa toda. Eu sei que conseguiram pegar esse tio da van, e no que pegaram esse tio da van, e que eu não sei como esse cara não ficou preso. Porque mais provas de que alguma coisa muito errada estava acontecendo que esse cara, eu não sei se ele fugiu, se ele desapareceu, se ele pagou alguém, eu não sei, ele desapareceu, ele não ficou preso. Isso tudo veio de uma forma na minha cabeça, porque assim, eu não dava nada pro meu filho dormir. A única pessoa que poderia ali dar alguma coisa pro meu filho dormir era o CA. E demorou pra chegar ele na minha cabeça. Por quê, gente? Por quê? O que eu fiz foi silenciar sobre essa parte que estava acontecendo. Ele não sabia de nada disso, mas parecia no olhar dele que ele estava sabendo de alguma coisa, porque com certeza, se o cara era coligado com ele, alguém avisou ele que alguma coisa estava acontecendo. Mesmo assim, eu consegui pegar o celular do CA por alguns minutos e eu simplesmente encaminhei tudo que eu pude pro meu e-mail quando eu consegui pegar esse telefone dele, que era muito parecido com o meu. E em um momento ele colocou na mesa, e quando você coloca ele tá desbloqueado, demora um pouquinho para bloquear. E no que ele foi dar a volta dele lá na frente para fumar, eu peguei o celular, mas eu saí assim, enviando tudo. E no que eu enviei, tinha mensagem do WhatsApp e mensagem no e-mail, com fotos e vídeos do meu filho. No meio de vídeos e fotos de meninos lá do AF, que eu não sei se você sabe, eu não sei se vocês sabem, mas lá eles fazem esses comércios, né? E lá é proibido ser homo. Mas tem os poderosos, os policiais, os médicos que pegam tanto meninos de lá mesmo, que não tem condição financeira e que a família precisa de dinheiro de, sei lá, 7 a uns 13 anos, e meninos que também são levados para lá de outros países para virar esposas desses homens. Esses meninos são vestidos de mulheres e eles têm que dançar, cantar, entreter eles e fazer tudo que eles quiserem ser também. Isso não é proibido lá no AF. Vocês vejam, o homo é proibido, mas isso, que são dos poderosos, não é proibido. E eles tratam esses meninos como escravos. Então,
tem muitos vídeos na internet, né, dos meninos que são mais afeminados, que ficam lá e não sei o que, todo mundo fala, olha, lá também tem homo, né, liberado. Não, não, não. Esses são meninos que nem sabem se são ou não e que são forçados a serem mulheres desses homens. Diferente dos que já nascem querendo ser isso e que são totalmente proibidos. Ou então, que são presos para serem usados dessa forma. E o meu filho estava no meio desses vídeos, dessas fotos, e não tinha só isso, tinha fotos do meu filho dormindo. E aí que eu falo para vocês, tinha partes do meu filho, entendeu? Nessas fotos. Partes que ele abria do meu filho e tirava e mandava. Era um cronograma de como acessar essas mulheres em aplicativos, mães. Eles tinham todo um perfil, todo um mapa, todo um planejamento para conseguir encontrar mulheres que tinham filhos para tentar esse acesso. E tinha até programação de viagem com meu filho sozinho para conseguir levar ele da Turquia para não sei aonde, para o Afeganistão. Loucura. Imagina eu vendo isso. Imagina eu indo para a polícia para falar sobre isso. E agora, imagina eu descobrir que a carta convite que eu tinha feito na Loucura e no Amor, não valeu de nada para ele vir para cá. O que valeu foi o casamento. A carta convite, ela foi feita cópias e vendidas para outros que queriam também entrar aqui. Além daqueles amigos que queriam mulheres com filhos, que eu acabei apresentando para as minhas amigas e que informei correndo quando isso aconteceu. Isso tudo não aconteceu aqui, aconteceu em uma outra região que ele fez que eu fosse com o meu filho para viver com ele. E eu não vou falar aqui o nome da região porque eu tenho medo de ameaças até hoje do que pode acontecer. Então, tem uma parte disso que não aconteceu no Brasil, tá? E eu não vou falar aqui onde foi. Mas que era para levar meu filho para o AFE. Planejamento era desde como falar com uma mãe que tem filho, como se aproximar da criança, como descobrir isso nos aplicativos e como isso ter resultado efetivo de 100%, de conseguir lucrar com esses meninos dessa forma. Eu não sei até hoje se ele era do AFE. O nome dele, que ele casou comigo, também parece que eu não sei nem como que foi aceito. Isso que é uma loucura. Esse homem, ele chegou aqui no Brasil, ele fala que foi pela minha carta, convite, que foi pelo casamento que a gente fez na Turquia. Mas assim, ele já tinha condições de vir para cá. Talvez o casamento tenha sido o estopim para ele conseguir. Mas ele estava sendo auxiliado financeiramente, porque pegar esses meninos ia trazer um lucro muito maior para esses caras, que não vendiam só lá no AFE, mas em outros lugares também. Essa prática também é feita no Paquistão. É muito absurdo eu tentar explicar como que tudo isso podia ter acontecido com meu filho e como meu filho foi salvo de tudo isso. Porque sim, no leite do meu filho, na hora de dormir, no Nescau, tinha substâncias que eu nem sabia. Tinha material do meu filho que eu nem sabia que existia. E o pior é que tudo isso fica no ar, porque esse homem sumiu e desapareceu. E a carta convite já não tinha mais a ver com o nome que ele usou para casar comigo, que eu não sei como é que ele entrou aqui com um documento diferente. E eu não prestei atenção em nada disso. Isso só dificultou de eu tentar correr atrás disso no Brasil, de tentar correr atrás disso na região que eu estava com ele, com meu filho. Foi um nó, um bolo, que até hoje parece que eu vivi um pesadelo e que eu acordei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que foi muito real e para vocês tomarem cuidado com os filhos de vocês. Porque, sim, além de mulheres, homens são usados no AFE como esposas. E eles só podem ser usados até os 18 anos. Depois eles são descartados. Hoje, se bobear, eu amarro meu filho no meu braço e eu não quero conversar com mais ninguém. Porque o medo daquilo que eu abri pro meu próprio filho, eu carrego até hoje comigo. A culpa, o arrependimento.
Nós falamos muito do que acontece com as mulheres aqui, mas é importante colocar que os homens também passam por situações de golpes, também passam por situações de abuso. Lógico que não no número gigante que as mulheres, mas é um alerta muito necessário, ainda mais para pessoas que têm filhos. E esse alerta de homens procurarem mulheres com filhos em aplicativos serve para menino e para menina, tá? Tem muito pedo querendo fazer amizade com a mamãe porque vai se conectar com a criança. A história com certeza ficou confusa porque essa mãe não quis me dar muitas informações, ela falava tremendo, mas o importante é que eu fui pesquisar sobre esses meninos no AFE que são pegos de vários lugares do mundo, não só de lá. Isso é real. E pelo que a mãe trouxe, isso precisa ser espalhado. Pelo pouco de material que a mãe me trouxe, isso precisa sim ser espalhado. Outra coisa, coloquei na comunidade ontem, post na comunidade ontem, vou repetir isso aqui. Lá tá falando de um afeto também. Esse negócio da carta convite, se fosse real a carta convite desse homem, essa mulher estava sendo responsabilizada por isso, por essas coisas que ele estava fazendo. Entendam a responsabilidade de assinar a carta convite em nome de outra pessoa, pelo amor de Deus. Até hoje, tá lá na comunidade, chegou ontem fresquinho o post. Até hoje, mulheres acham que assinar a carta convite não tem problema nenhum. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.